Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a vida de cada um dos irmãos nessa manhã de segunda. Nós vamos fazer uma mudança hoje. Ao invés de nós estudarmos Daniel, nós vamos estudar Marcos novamente, vamos dar continuidade ao capítulo proposto que se segue e vamos estudar Daniel amanhã cedo, ok? Então, novamente, só considerando para quem acabou de chegar, nós vamos continuar com Marcos agora de manhã e hoje à noite, e vamos estudar Daniel amanhã cedo, ok? Porque Daniel é uma profecia. O capítulo que nós vamos ver agora é o capítulo 7. O capítulo 7 é uma profecia e é preciso estudar bem aquela profecia para poder ter uma compreensão um pouco mais abrangente. Então, nós vamos deixar para olharmos Daniel amanhã cedo, e agora de manhã faremos Marcos e também à noite faremos Marcos, ok? Então, seguindo a nossa cronologia de estudo, nós começamos agora então o terceiro capítulo de Marcos, do versículo 1 ao versículo 6. Diz assim: De novo entrou Jesus na sinagoga e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. E estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: Vem para o meio. Então lhes perguntou: É lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio, olhando-os ao redor. Indignado e condoído com a dureza de seus corações, disse ao homem: Estende a mão. Estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele em como lhe tirariam a vida. Então nós vamos orar, pedir que Deus nos abençoe. Amado Deus, eterno Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela noite que nos deu, de sono e descanso, por esta manhã que se abre diante dos nossos olhos. Pedimos ao Senhor que nos abençoe, ó Deus, em nossos afazeres durante este dia, que o Senhor, ó Deus, nos guarde, que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos guie em todas as coisas. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, o terceiro capítulo de Marcos, ele começa com o relato, novamente, de Jesus na sinagoga. E esse capítulo nós podemos compreender um dos métodos que Jesus utilizava para ensinar. Acredito que isso era um método rabínico também, mas tem um agravante aí nesse método que consiste no fato de que Jesus tem, como Deus, a capacidade de sondar os corações das pessoas, de perceber o pensamento das pessoas. E essa capacidade é dele, não é de mais ninguém. Então, não se embute, na maneira como os fariseus, ou os rabinos ensinavam aos seus discípulos. Mas, o que Jesus faz aqui? No contexto anterior que nós vimos sobre a questão do sábado, ele curou uma pessoa. Ele pegou espigas, estavam com medo, com fome, e os fariseus viram e o questionaram, por que eles estavam fazendo aquilo. E ali Jesus explicou que o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado, que nesse sentido era lícito
fazer o bem. Naquela questão é uma questão emergencial, o pessoal estava com fome e precisava comer. Aqui o texto já apresenta ele na sinagoga e como Jesus conhece os corações, ele já percebe que as pessoas que estão ali, que os fariseus que estão ali, estão olhando para ele com a intenção de pegá-lo em algum deslize na interpretação da lei ou alguma questão que ele venha a falhar, para que essa falha abra uma porta então para que eles possam condenar Jesus ou acusá-lo de alguma maneira. Então isso faz parte da capacidade de Jesus de conhecer o coração de cada um. Então Jesus se adianta. É uma questão interessante porque ele lança uma pergunta diante de uma realidade, e é uma pergunta provocativa. É uma pergunta que na realidade faz com que os fariseus se pronunciem. E se houvesse verdadeiramente um coração compungido, um coração piedoso, um coração que observava profundamente a lei de Deus, a resposta seria feita em humildade. Mas quando o coração é um coração arrogante, quando o coração é um coração que na realidade não está ligado com a palavra de Deus, está ligado em pressupostos, circunstâncias que não tem nada a ver com a Bíblia, que não tem nada a ver com a palavra de Deus, tem mais a ver com a promoção da vontade de cada um, com a finalidade interna de cada pessoa. Então daí aquele contexto serve justamente para mostrar o que se passa no coração de cada um. Veja o que acontece. Jesus então vê que tem um homem que tem uma mão seca. É isso que a palavra ressequida serve, seca. Provavelmente uma doença que aconteceu aí durante anos, né? Foi se arrastando e deixou a mão do homem daquela situação. Então, talvez na mente dos fariseus, aquela doença ser uma coisa que assim que não tinha mais cura, que não tinha mais tratamento. Eles poderiam talvez admitir fazer alguma coisa sobre uma enfermidade que talvez ainda estivesse em processo. Mas ali já era uma coisa finalizada. A enfermidade já havia tomado conta e causado as suas consequências e últimas. Não tinha mais nada para fazer. E Jesus percebe que aqueles homens estavam ali para testá-lo. E ele pede que o homem doente, aliás, antes de pedir, ele pergunta. Ele pede que o homem doente vá para o meio daquele grupo. O homem foi. Então Jesus pergunta: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Preste atenção na pergunta. Os fariseus podiam entender que no sábado você podia prestar um socorro urgente, né? A pessoa está morrendo ali, você não vai passar porque é sábado e deixar ela morrer. Você vai atendê-la. Mas eles achavam que também, quando a coisa não era urgente, não precisava atender, podia esperar. Essa visão se reúne mais ou menos com aquilo que a gente também pensa em determinadas ocasiões. Que as coisas urgentes podem esperar. Que as coisas que não são urgentes podem esperar no que diz respeito a fazer o bem para alguém. Aqui, com esse texto, Jesus diz que na realidade não é assim. Jesus diz que aquela frase que eu sempre repito para os irmãos na igreja é que as pessoas não são mais importantes do que as coisas, né? Às vezes nós valorizamos mais as coisas do que as pessoas. Pessoas são mais importantes do que as coisas, e não as coisas do que as pessoas. A gente pode colocar aí como talvez sinônimo de coisas, dias, momentos. Pessoas sempre vêm em primeiro lugar.
E aqui Jesus estava dizendo que no sábado não era só um dia de fazer uma atitude de piedade e misericórdia num contexto de urgência. O sábado era o dia de fazer de uma forma muito mais abrangente o bem de uma maneira mais profunda. Então, ele está colocando que a promoção da misericórdia é algo que tem que constar de uma maneira muito, mas muito sensível na vida do cristão. O ser misericordioso é algo que precisa estar em alta conta na vida do cristão, porque Jesus é misericordioso. E essas questões, irmãos, do exercício da misericórdia é muito importante em nossos dias, porque nós vivemos aqueles dias que Jesus diz que o amor se esfriaria por causa do pecado. O pecado existente no mundo faz com que aqueles que têm a intenção de ajudar fiquem desconfiados e, por conta disso, não se movem mais, não se dedicam mais ao verdadeiro exercício da misericórdia. E aí, com medo, na insegurança, achando que talvez ao invés de ajudarmos nós estaremos mantendo alguma coisa de ilícito, então as pessoas se esquivam de ajudar. Quando na realidade a misericórdia é uma atitude que deve nos levar a um conteúdo até mesmo investigativo. Se aquela pessoa que se coloca em nossa presença, se é lícito aquilo ali mesmo, se ela está inventando aquilo tudo, se é fato, se é verdade. Então, a misericórdia faz com que haja um investimento de tempo, um investimento de interesse, que é o contrário de dó, que não gasta tempo nenhum. A pessoa apenas sente uma certa sensibilidade emocional, não se compadece, mas fica triste com a situação, mas aquela tristeza não move a pessoa a fazer nada. E aí a gente diz até aquele chavão, né? Diz assim, fazer o quê, né? Tipo assim, o que eu posso fazer? Nem tentou, nem pensou, nem foi atrás de investigar se pode ou não pode, nem se reuniu com mais alguém para saber se duas pessoas juntas, 3, 4, 5, um grupo de 10 pode fazer alguma coisa. Já finaliza a situação ali. Então isso é justamente uma ausência de misericórdia constatada em nossos dias. No entanto, esse texto ele nos ensina que o sábado, que era o dia mais importante dedicado ao culto, onde a pessoa deveria cultuar a Deus, deveria se envolver de uma maneira mais especial com Deus. Naquela época era o dia do Senhor. Era um dia de altíssima promoção daquilo que é justo, daquilo que é bondoso, daquilo que se espera de pessoas que verdadeiramente amam a Deus. E aí Jesus diz aqui o versículo 4. Então lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio, olhando ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração. Veja bem, eles foram provocados a uma atitude, a uma resposta bíblica, a uma resposta coerente. Mas aquela resposta exigia deles humildade. Aquela resposta exigia deles um render-se à ótica de Jesus, aquilo que Jesus estava ensinando. Só que como a rivalidade para com Jesus era maior, o desejo de que ele desaparecesse dali era muito maior, muito mais significativo, então eles não abriram a guarda e decidiram não caminhar pelo caminho da Escritura, e sim pelo caminho da rivalidade. Eles foram com isso reprovados. Aqui fica uma outra lição para nós.
a lição de humildade, a lição de que aquilo que é justo é absoluto e é acima das dos nossos interesses particulares. Há muitas pessoas que utilizam de posição, utilizam de recursos financeiros, utilizam de amizades com outros, de influências, para pensar no próprio bem, a despeito daquilo que é justo. Há pessoas que fazem isso num sentido de contornar a lei e fazer aquele jeitinho que nós falamos, né? O jeitinho brasileiro, o jeitinho de dar uma mãozinha na coisa, dar uma arrumadinha, sempre visando o próprio lado, esquecendo aquilo que é justo, esquecendo a propagação da justiça, deixando para lá a propagação daquilo que é o correto perante os olhos divinos. Isso equivale para Jesus como dureza de coração, quando o bem, quando aquilo que é absoluto aos olhos de Deus é engolido pela vontade particular e humana daqueles que presenciam ou estão no meio de uma determinada situação. A Bíblia nos ensina que o ser justo na presença de Deus significa observar um contexto bíblico e o caráter de Deus no que se refere à justiça. Não é a promoção de uma justiça particular, não é o eu acho ou eu penso, é aquilo que a Bíblia ensina. Então, todas as vezes que Deus comanda um contexto que faz com que nós nos achamos nesse contexto, e é requerido de nós uma posição bíblica, mas se nós dermos essa posição bíblica, significa que teremos que abrir mão de pensamentos, abrir mão de posturas, abrir mão de palavra, abrir mão de interesse, e por conta disso nós nos esquivamos de dar aquela postura, porque senão perderemos aquilo que estamos fazendo ou intentando. Isso constitui na manifestação da dureza do nosso coração. E, obviamente, isso não é uma coisa que agrada a Deus. Então, são dois pontos que nós precisamos pensar. Primeiro ponto, através desse texto. Primeiro ponto é a manifestação absoluta da misericórdia de Deus, da graça de Deus, pensando que aquilo que nós gostaríamos que fosse feito conosco é aquilo que nós devemos fazer com os outros também. Mas até mesmo esse pensamento ele precisa ser carregado da graça de Deus, porque tem gente que já tem uma vida tão pessimista que não esquenta mais a cabeça naquilo que é feito com ela. Então, obviamente, ela também não vai se esforçar muito para fazer nada com o outro. Mas precisamos entender do ponto de vista bíblico aquilo que nós precisamos vivenciar. O segundo ponto é a questão da humildade em relação àquilo que é correto. Se nós tivermos que abrir mão de um pensamento, se nós tivermos que abrir mão de uma postura, se nós tivermos que aprender a argumentar de uma outra maneira e não com aquela que estamos argumentando, justamente para confirmarmos a Escritura ou manifestarmos a Escritura de maneira correta, a Escritura vem em primeiro lugar. Não são os nossos interesses particulares. Nós precisaremos então sermos humildes e estarmos do lado da Escritura, promovermos a Escritura e argumentarmos aquilo que nós queremos ou que achamos que é justo de uma outra maneira. Mas é preciso ter humildade para reconhecer que o posicionamento da Escritura vem sempre em primeiro lugar, ok? Como eu expliquei para os irmãos, alguns irmãos eu percebi que chegaram depois, nós estudamos Marcos hoje ao invés de estudar Daniel. Estudamos Marcos agora de manhã e vamos estudar Marcos à noite. Eu expliquei, é porque o texto que nós estamos lendo de Daniel, vamos começar no capítulo 7. O capítulo 7 é uma profecia. E essa profecia ela tem que ser muito bem entendida, para não correr o risco de explicar nada errado. Então requer um pouco mais de dedicação, um pouco mais de estudo ali. Então, por isso nós vamos fazer Daniel amanhã cedo.
ok? E hoje então nós vamos continuar com Marcos agora de manhã e Marcos também à noite, tá bom? Então nós vamos orar, vamos encerrar esse momento. Espero que vocês pensem nesses 2 pontos que nós falamos agora cedo através do Evangelho de Marcos, 3º capítulo, do verso de 1 a 6. Vamos orar. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, te bendizemos. Pedimos a Deus que nos abençoe em nossas atividades, que abençoe este dia e nos ajude, Deus, a pensar naquilo que nós ouvimos na manhã de hoje. Que isso possa verdadeiramente compor o nosso pensamento, a nossa maneira de ser, de acordo com a vontade do Senhor. Abençoe a cada um dos meus irmãos. É o que eu peço e agradeço ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Irmãos, tenham um bom dia. Deus os abençoe. Até a noite.